Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Caio. Nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Na aula passada, nós refletimos a respeito da intertextualidade. Falamos um pouquinho sobre a intertextualidade. Só que, como o nosso olhar estava voltado mais para a avaliação, nós fizemos uma breve contextualização de alguns exemplos. Nessa aula, nós vamos voltar a falar da intertextualidade, porém de uma forma mais organizada. Então, o que seria a intertextualidade? Como que a intertextualidade pode ser percebida em um determinado texto? Como é que nós observamos, como é que nós analisamos um texto com base na intertextualidade? É isso que nós iremos aprender na aula de hoje. Para início de conversa, eu queria que vocês refletissem a respeito da imagem que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Essa imagem de fundo. Nós temos aqui personagens de uma série de TV, né, que são os Simpsons, o Homer, a Marge, o Bart e a Lisa. Então nós acompanhamos esses personagens que são conhecidos e que eles estão aí vestidos de uma forma característica. Eles estão atravessando uma rua ali, uma faixa de pedestre, e eles estão com uma expressão bem característica também. Nós lembramos de determinado texto quando nós observamos essa imagem dos Simpsons. Que texto é esse? Percebam a semelhança que há entre esse texto e esse texto, que é aqui o álbum dos Beatles. Até eu mostrei isso para vocês na última aula. Então, desde já, percebam a conversa entre dois textos. A conversa entre um texto primário, um texto clássico, né? Um texto que já tem ali uma notoriedade social, e um texto secundário, que é um texto que vai usar o texto primário para levar uma discussão igual ou uma discussão parecida. Então a intertextualidade se baseia exatamente nisso. Se baseia quando você observa em determinado texto outro texto que fica ali escondido. Nós vamos observar um texto secundário que, se você prestar atenção, você vai entender o texto primário ali escondido nas entrelinhas. Então, como que eu classifico, como que eu defino a intertextualidade? É uma relação entre dois ou mais textos. É uma brincadeira, é uma retomada entre dois textos. É uma forma de dizer que eu concordo, que eu discordo com um determinado texto primário. Para que a intertextualidade seja efetiva, é necessário que nós conheçamos o texto principal. Porque como é que eu vou entender um texto secundário e conseguir pegar ali a referência do texto sem eu conhecer o texto primário? É impossível, né? Eu até posso entender, como no caso dos Simpsons, eu até posso entender que nós temos aqui uma época dos anos 80, né? Nós temos aqui esses personagens estão vestidos de uma forma característica. Percebemos ali o tom de soberba, né? Da forma como a expressão facial deles nos faz refletir. Só que, se nós não conhecermos o texto base, que é o álbum, nós não vamos entender a intertextualidade. Nós até podemos entender a foto isolada, mas fazer a relação com o texto primário, nós precisamos entender o texto base, né? O texto original. Então, para que haja essa ideia de intertextualidade, é preciso que nós conheçamos o texto base, né? O texto primário. Então, basicamente, esse é o contexto de uso da intertextualidade. Eu vou usar um texto para levar, né, a uma discussão igual, parecida, ou até uma discussão que discorda daquele texto primário. Como nesse caso aqui, né? Nós observamos uma intertextualidade com essa imagem que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Temos aqui um texto super clássico e um texto que já é mais brincalhão. Nesse caso, nós temos uma cena do filme Titanic, né, um clássico do romance, né, em que nós temos a história de Jack e de Rose, né, que eles estão em um navio e que o navio começa a afundar, e vocês já conhecem essa história, né?
Então, eles vivem ali uma grande história de amor naquele contexto, e essa é uma cena célebre desse filme, né, em que eles vão, né, de uma forma bem apaixonada, num belo fim de tarde ali, experimentar o vento, né, em que fica um atrás do outro ali sentindo a brisa do mar, né, muito romântico. De maneira análoga, de maneira semelhante, nós temos aqui o caso dos Simpsons, em que o autor, né, dos Simpsons, se eu não me engano, o Matt Groening, né, ele usou o texto do Titanic, né, o filme, para levar essa brincadeira para a sua série. Perceba ali como o Homer está na mesma posição em que o Jack, do Titanic, e a Marge Simpsons também está ali da mesma forma como o Rose. No entanto, nós percebemos algumas discordâncias entre o texto. Perceba as semelhanças, obviamente, né? As cores, o espaço, que é o mesmo, dá para ver que é um barco. Dá para ver também que ali é um fim de tarde, né? Pelo menos parece ser um fim de tarde. E nós observamos também a semelhança das vestimentas. Marge e Homer estão vestidos da mesma forma como o Jack e da Rose, né, do filme Titanic. No entanto, há uma brincadeira aqui no caso desse texto aqui, ó, desse segundo texto, em relação ao primeiro. O que nós observamos aqui? Ó? Observem a expressão facial do Homer. É de medo, não sei, é de apreensão. E a expressão facial do Jack e da Rose não é de medo, né? Então, há semelhanças, beleza, mas também há discordâncias, que é isso que vai causar humor aqui, no caso, dessa intertextualidade, que nós até conhecemos como paródia. O que é a paródia? A paródia é uma intertextualidade em que eu vou usar o texto base, né, e levar uma brincadeira, levar uma sátira, levar uma razão cômica no texto 2, no texto secundário, certo? Outro caso bastante clássico de intertextualidade aqui na cultura brasileira é a canção do exílio. Vamos observar isso, né? Vamos contextualizar o que é a canção do exílio. Essa canção do exílio foi um poema escrito pelo Gonçalves Dias, que é um grande poeta aqui do Brasil, da cultura brasileira, em que ele estava exilado em Portugal, e lá ele escreve um poema a respeito das belezas do nosso país, das belezas do Brasil, né? Então ele faz uma comparação entre a realidade que ele está experienciando lá em Portugal, né? E nós temos aqui uma saudade, um lirismo, uma forma de dizer que tudo que ele vê lá em Portugal é diferente da realidade que ele tanto gostava aqui do contexto brasileiro. Então, esse texto ele tem esse tom de lamento, esse tom de saudosismo, né, que vocês viram aí na literatura. Vamos fazer a leitura desse texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Aí nós temos a continuação aí desse texto do Gonçalves Dias, né? Perceba que ele cria um eu lírico, né, que é aquele ser fictício, para sentir, né, todo esse saudosismo, para sentir toda essa saudade da sua pátria. Ele cita aqui as flores, né, nossas várzeas têm mais flores, ou seja, ele compara a realidade de lá com a daqui, né, de que a daqui é mais floril, mais bonita, né, mais cheirosa e assim por diante. E nossas vida mais amores, né? Nós somos mais intensos, os brasileiros são mais intensos, isso que ele quer dizer. E nós também temos aqui o céu com mais estrelas, ou seja, nós temos mais ali uma beleza natural do que a realidade que ele estava observando. Então perceba como ele faz uma comparação entre duas realidades
que é a realidade de Portugal e a realidade aqui no contexto brasileiro. Na próxima aula, nós iremos continuar essa discussão. Mas o que vocês vão fazer? Vamos lá. Para os alunos, como nós temos apenas um horário, eu vou deixar esse gosto aí de quero mais para vocês. Mas o que nós vamos fazer? Vocês vão procurar um texto que retome a canção do exílio. Para o pessoal do grupo 100% online, vão me mandar lá no WhatsApp que eu vou já entrar em contato para vocês ficarem lá com o meu contato salvo, o pessoal do 100% online. O restante da turma, o pessoal do híbrido, eles vão levar para mim essa análise. Nós vamos ver presencialmente, né? E também na nossa próxima aula eu vou levar a continuação dessa análise, né? Que vai ser lá na plataforma Plural também, né? Que vai ser na nossa próxima aula. Só vocês olharem direitinho a agenda, estarem atentos à agenda que vai ficar lá para vocês. Nós vamos trazer textos que se relacionam com a canção do exílio para vocês perceberem, né, a intertextualidade da canção do exílio com os demais textos. Então vocês vão pesquisar, né, quais são os outros textos que se relacionam com a canção do exílio. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.